Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Sui Dombrowski e hoje eu quero abrir as portas do meu apartamento para vocês para contar um pouco de como foi essa obra e dos principais erros e acertos. Vamos lá? Vamos começar então pela cozinha. Qual foi o principal acerto dessa cozinha? Na minha opinião, mas muita gente não gosta, é o lixo embutido, né? Tem gente que não gosta de lixo embutido, tem gente que não se adapta, mas para minha realidade foi um excelente acerto. Aqui o espaço, como vocês podem ver, ele é pequeno. Então, eu particularmente, eu não gosto de deixar lixo ali, até porque eu tenho a areinha dos meus gatos, né? Então, para mim, foi excelente. Um outro grande acerto que eu gostaria até de começar mostrando para vocês foi o lugar onde eu guardo vassoura. Normalmente, as pessoas guardam no gavetão, mas no meu caso, eu fiz com o marceneiro esse suporte. Olha que bacana. Então, ele fica discreto, ele fica escondidinho. Se você for chegar aqui em casa, ele nem aparece, porque parece que é uma parede, né? Então aqui coube vassoura, alguns utensílios de limpeza, né? E como vocês podem ver, ele fica totalmente embutido aqui. Facilita bastante, porque em apartamentos pequenos de 40 metros não tem muito lugar para você guardar as coisas. Então a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível os ambientes. O gavetão eu deixei para guardar tábua de passar roupa, pano de chão, tapete, né? Então é mais um compartimento que eu descobri para guardar as coisas, né? Muito bem. Eu particularmente não uso forno, eu não tenho esse hábito, então eu preferi ter uma lava-louça no lugar do forno, porque eu não gosto de lavar louça. Então uma lava-louça para mim atende muito melhor do que um forno. Eu uso muito air fryer. Então, para você que não gosta de lavar louça, a lava-louça é uma opção? Gente, ela é excelente, eu não tenho o que falar. Então, eu costumo dizer que eu não ando mais sem lava-louça e não ando mais sem o cooktop de indução, que é um outro super mega achado, porque essa marca, o cooktop, ele é mais em conta e ele é excelente. Para limpar, para cozinhar muito rápido. Eu não vivo mais sem essa duplinha aqui. Muito bem, ainda falando aqui na cozinha, um outro acerto que eu tive foi o lugar de colocar pano de prato. Eu uso muito isso aqui, muito mesmo. E para colocar tempero, tem gente que também utiliza esse cantinho aqui, mas aí eu preferi deixar à mostra. Porque para mim ficou funcional, então na hora de cozinhar você vai, pega, já guarda ali e tal. E esse cantinho, como eu precisei aproveitar, eu utilizei para colocar pano de prato, né? Melhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha pia, ela é de porcelanato. Por que eu escolhi porcelanato? Porque o meu orçamento era muito curto. Eu não tinha dinheiro para colocar a pedra branca, a famosa pedra branca. E aí eu resolvi fazer de porcelanato. Se eu indico, eu não tenho filhos. O porcelanato, ele é muito mais sensível, né, para quebrar do que a pedra. Então, assim, para mim que moro sozinha e não tenho filhos, eu super indico. Só que tem que ter um super cuidado redobrado, principalmente com os cantos.
Aqui, como vocês podem ver, ele quebrou. E eu, de verdade, nem lembro como foi que eu fiz isso aqui. Eu não tenho recordação. Então, eu tinha que tomar muito cuidado na hora de bater, né? A pia, ela foi feita aqui no meu apartamento. Então, dica, gente, se vocês contratarem algum serviço de pias de porcelanato, não faça dentro da sua casa. Peça para a pessoa trazer pronto já, porque faz muita sujeira, muito barulho. Normalmente os bons profissionais não fazem a pia dentro do apartamento, eles já trazem. Eu tive um super problema com esse fornecedor, só me deu dor de cabeça, eu tive que começar a obra com um, terminar com outro, e esse outro já trouxe tudo pronto, né? Então, tome muito cuidado com isso. Bom, pessoal, agora vamos para a lavanderia. Aqui, muita gente prefere ter o armário debaixo da pia. Eu acho super funcional e eu optei por não ter, porque eu tenho gatos e aí eu precisava de um espaço para deixar a areinha deles. Então, eu preferi deixar o espaço sem nada para poder encaixar e ter mais circulação, né? Até porque esse espaço aqui, ele é pequeno, né? Então, quanto mais circulação tiver, melhor. Nesse canto do micro-ondas, como vocês podem ver, o micro-ondas é menor que o espaço. Mas por que? Você errou? Na verdade, eu ia comprar um forno micro-ondas da Brastemp, que ele é bem maior. Ele é forno e micro-ondas. Depois eu vou deixar a fotinho aqui para vocês verem qual é. Só que o que acontece? Com a pandemia, ele duplicou de valor. E aí eu falei, depois eu compro. Depois. E aí vai passando, depois você não compra nunca. Mas aqui ele está preparado para receber esse forno. Então, por isso que é muito importante vocês já saberem, né, qual é, né, o eletrodoméstico que vocês vão ter em casa. Porque na hora de fazer a marcenaria, ele já vai deixar preparado exatamente do tamanho, né, do seu eletrodoméstico. Então, quanto mais próximo de fechar com o marceneiro, já tenham tudo em mãos. E leve para ele também as medidas, porque para ele vai ser fundamental para poder deixar o espaço exatamente do tamanho que você precisa. Bom, como vocês podem ver, a minha casa ela é toda rose gold, que era a cor da moda quando eu comecei a pensar em reformar meu apartamento. Então, virando aqui, né, para a sala de jantar, eu queria começar primeiro falando desse espacinho aqui, que é o meu mini hall de entrada. O que é legal a gente fazer? Quando o apartamento é muito pequeno, a gente segmentar algumas coisas, porque você consegue usar melhor os espaços. E aí quem entra na sua casa consegue saber que ali é a entrada, que ali é a sala de jantar, que ali é a sala de estar. Então, como vocês podem ver que ele está realmente preparado, né, para uma entrada. Então eu coloquei uma mesinha, que na verdade, essa mesa eu fiz para ser uma mesa de escritório. Tanto que no verão, quando está muito calor, como no meu quarto tem ventilador, eu levo ela para lá, né? E eu trabalho usando ela como mesa de escritório. Então tem que ser versátil. Em casas pequenas tudo é versátil. Mas a maior parte do tempo ela fica aqui na entrada, né? Pra já dar aquele conforto na hora que a pessoa entrar. Fala, né? Uma entradinha diferente, que bacana, né? Muito bem. Quando a gente vem aqui para a sala de jantar, sem dúvida, o maior acerto foi o baú. Olha o tamanho desse baú. Cabe muita coisa, eu guardo escada, guardo árvore de Natal, eu guardo tudo que vocês podem imaginar no baú. Então esse foi um grande acerto da marcenaria, né? E quando a gente fala da mesa de jantar,
Essa mesa, gente, foi feita também de marcenaria, tá? Então eu mandei fazer a mesa exatamente do tamanho que eu precisava para minha sala. Muito embora esse apartamento eu fiz a reforma sozinha, eu tive a ajuda de uma amiga arquiteta. Então, o que ela fazia para mim? Os desenhos dos móveis, né? Então, eu tinha exatamente a medida que tinha que ter minha mesa, a medida que tinha que ter meus móveis, porque aqui é pequeno. Por isso que é importante você ter a ajuda de um designer ou de um arquiteto para poder, para que você não compre os móveis maiores do que o local. E aqui, o que eu faria de diferente? Essa parte da mesa, lá embaixo. Quando as pessoas vêm em casa, elas não conseguem esticar a perna, né? Quem está sentado de ambos os lados não consegue esticar. Então, eu faria a base aberta, não mais fechada. Acho que é muito mais confortável, né? Com a base aberta, você consegue colocar o pé. Então, para o convidado ali, fica muito mais confortável dele se sentar. Então, falando um pouquinho do meu móvel, né? Esse aqui é um aparador. Eu utilizo o aparador para guardar os meus mantimentos e tudo que for para a mesa de jantar, né? Então, todas as minhas toalhas, louças, né? Estão todos guardados dentro do meu aparador. Com certeza, o meu maior acerto foi fazer o meu lado de cantinho do café e o cantinho do bar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tomar vinho, né? Então, para mim era essencial ter um cantinho do vinho e principalmente um cantinho do café. A minha mini cristaleira, eu só pequei em um momento. Foi não colocar vidro para fechar, né? Ele pega muito pó, né? Então você tem que ficar limpando com muita frequência. E aí você tem que limpar taça por taça. Então hoje eu com certeza colocaria um vidro para fechar a cristaleira. Porque é uma coisa que me incomoda e acho que se tivesse fechado seria muito melhor. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é deixar o espaço para cortina. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu deixei um bom espaço, né? E eu guardo até algumas coisas escondidinhas aqui para cortina. Normalmente, se for ter só cortina e móvel, são 15 centímetros. Né? Aqui eu deixei um pouco mais porque, né, eu teria aqui como chama isso aqui mesmo? Abajur. Abajur. Porque eu teria um abajur e uma mesinha lateral, né? Mas normalmente a gente não pode esquecer de considerar o espaço da cortina, tá, gente? São 15 centímetros. Porque senão ela fica amassada e fica feia. Bom, agora aqui a minha sala. Eu acho que o meu maior xodó aqui na minha casa é a minha sala, principalmente pelo meu painel. Esse painel, ele foi todo preparado, gente, para receber uma lareira elétrica. Para quem não conhece, vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem como que é. Só que com o tempo eu acabei não comprando, então ela fica fechada. Então se alguém quiser colocar uma lareira elétrica, ela está preparada para isso também. Aqui o principal erro foi que eu esqueci de considerar essa parte aqui da TV a cabo, da internet. Então hoje ele acaba ficando um pouquinho para fora, né? Porque eu não me atentei, né, na hora de fazer a marcenaria, que tinha que ter aí ser um pouquinho mais para frente. Não ia perder tanto espaço da sala, mas eu não me atentei e acabei, né, fazendo menor. A televisão, né, ela também tem um suporte muito legal, né, que para quando a gente senta, eu gosto de virar ela para deixar um pouquinho mais confortável para quem está assistindo. Né? Então ela tem um suporte bem bacana aqui, que ela se mexe. E aí ela encaixa certinho. É que essa televisão, gente, é antiga, ela é muito pesada. As novas, com certeza, ficaria mais para dentro e não tanto pendente, mais por conta do peso da televisão. Mas eu gostei, né? Então esse móvel foi preparado para a lareira, que
Eu não vou colocar porque eu estou vendendo esse apartamento, então se você for um futuro comprador, você pode colocar uma lareira aqui tranquilamente. Por isso que eu falo que é muito importante a gente ter a ajuda de um profissional, porque esses pequenos erros podem parecer besteira, mas acaba acontecendo. Quando a gente fez o projeto de iluminação, eu esqueci de considerar a caixa do sofá. O que é a caixa do sofá? Esse espacinho aqui. E aí, o que aconteceu? Olha a iluminação como ela ficou. Errada. Porque no projeto a iluminação estava para iluminar exatamente, né, o meu móvel, e a divisória, teoricamente, teve que ficar ali depois. E na verdade era para ser antes. Então, eu fiquei muito chateada porque eu gostaria de principalmente iluminar o canto do café, né? Mas aí por um erro de 10 centímetros, as luzes já estavam todas preparadas, eu não consegui, né? Então eu joguei o máximo possível para lá, né? Mas o cantinho do café, que era o principal para ficar iluminado, acabou ficando tampando por conta de um detalhe, né? Então, contratem um profissional, ajuda muito. E sem dúvidas, o maior acerto foi o espelho. Olha o tamanho desse espelho. Para nós mulheres que adoramos nos olhar no espelho, ele é enorme. Ele deve ter aí uns 2 metros de altura, largura não lembro quanto que era, né? Mas era perfeito. Então a minha sala é o xodó da minha casa. Ela tem tudo que eu gosto, ela tem tudo que eu preciso. Acho que principalmente o projeto de iluminação ficou perfeito. Eu fiz aqui também uma divisória em cima da cozinha, como vocês podem ver. Essa divisória, ela já deixa o ambiente diferente. Aí eu coloquei o perfil de LED embaixo, que ele é bem forte, e a fita de LED por cima, parece daquele ar que está flutuando. Então, normalmente quando eu vou assistir televisão, eu deixo aceso essa luz e o cortineiro, ou só o cortineiro. Então, é muito importante a gente pensar na iluminação, porque se você coloca uma luz muito clara, fica parecendo que você está no hospital, ou se você coloca uma luz muito fraca, te incomoda. Eu escolhi aqui a iluminação amarela, de 3.500, se eu não me engano, e aí a arquiteta fez para mim todo o estudo, né, de iluminação para saber qual que ficaria adequado para o meu apartamento. Então, todas as luzes aqui foram pensadas, né? Eu não simplesmente cheguei na loja e escolhi. Não, cada uma tem aí, de acordo com o projeto, para deixar o ambiente confortável para assistir televisão, para receber as pessoas, enfim. Agora vamos para o quarto, que já começa com a minha maravilhosa maçaneta Rose Gold. Gente, são detalhes que faz toda a diferença em casa. Combinar, né, a parte de metais. E precisa haver uma harmonia ali, porque se eu fosse colocar a maçaneta prata, o lustre ali que tem uma parte de metal dourado, ia ficar uma coisa meio esquisita, né? Então eu fiz questão de trocar porque eu gosto. Então vamos lá. O meu quarto, ele é um quarto até que relativamente grande, né? Eu já vi quartos muito menores, né, nos apartamentos por aí. E como ele é suíte, eu ganhei mais espaço ainda. Os demais apartamentos aqui no prédio, eles são um pouquinho menores, porque tem uma parede e lá fora o banheiro. Aqui não, meu banheiro fica aqui dentro do quarto. Aqui eu acho que eu acertei praticamente em tudo. Faria tudo da mesma forma. Guarda-roupa aqui em L. Essa parte aqui, embora ela tenha ficado muito baixa, né? Eu acho que talvez o erro aqui poderia deixar ela um pouquinho mais alta, até para aparecer a minha cabeceira de cama. Como vocês podem ver, ela é rosa, ela é linda, mas ela não aparece porque ficou muito baixo. E por que muito baixo? Não sei. Eu não me atentei a esse detalhe no dia que eu fui fazer o meu projeto de marcenaria. Aqui tem um detalhe que eu poderia ter feito melhor
e foi desatenção total da minha parte. A tomada. Realmente a tomada me incomoda de ser ao lado da televisão. Qual que é o correto? Ela ser atrás da televisão para ficar aquela parede retinha. E a tomada acabou ficando muito longe da televisão, que me incomoda. Eu não gosto esteticamente. Mas, tirando isso, não tem problema nenhum. Aqui, a ideia inicial era colocar uma cortina de parede inteira, né? Essa cortina eu já trouxe na minha outra casa, então eu mantive ela aí, mas a ideia era colocar uma cortina inteira para dar um aconchego maior para o quarto. Como vocês sabem, cortina dá um maior aconchego para os quartos, né? E ali naquele cantinho eu deixei preparado, na verdade, para descer um pendente. E aí eu descobri que acabei não colocando forro de gesso aqui é o próprio teto, né? E eu não sabia da tal da eletrofita. Não sabia. Aí o que eu fiz? Transformei o pendente que eu ia colocar lá em abajur. Então ele virou um abajur que fica ao lado da minha cama. O espaço ali, seria mais, né, aqueles 15 centímetros da cortina, né? E depois que eu fiquei sabendo da eletrofita, mas aí eu já tinha desfeito o meu pendente, já tinha virado abajur e vida que segue, né? E aqui eu coloquei o ventilador, porque é muito calor aqui no apartamento. E aqui a gente não pode ter ar-condicionado, então com certeza eu super indico esse ventilador da Arno, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então aqui eu faria novamente tudo de novo. E uma coisa legal que eu queria mostrar pra vocês também é a luz que ilumina ali, né? Essa luz eu utilizo muito, principalmente à noite, quando eu levanto para tomar água e tem que ou para ir ao banheiro, eu sempre acabo acendendo essa luz para não ficar no escuro, né? Então ela serve também até para assistir televisão, para dar aquele arzinho mais aconchegante, mas ela é bem fraquinha, quase a gente não percebe quando ela tá acesa, né? Muito bem, o meu banheiro, então, como eu falei, ele é suíte. Então ele fica aqui dentro. Uma outra coisa que eu, na verdade, não fiz e eu me arrependo, é a porta de correr, né? Percebe que, olha como fica a circulação, né? Como ela fica prejudicada, porque a porta é muito grudada na outra. Então, com certeza, eu faria aquela porta de correr. Eu não quis fazer porque eu fiquei com medo de perder o espaço, porque eu ia ter que fazer uma parede extra aqui e a porta de correr por trás. Aí eu fiquei com medo de perder muito espaço, né, porque eu não tinha noção, né, mais ou menos. Era bem mais ou menos a minha noção. Aí eu fiquei com medo de fazer e deixei. Mas hoje ela me incomoda, porque quando vem visita em casa, eles nunca sabem onde que é a porta do banheiro. Eu fico, é atrás da porta, da porta da porta. Então, enfim, né. E também faria a luz do quarto aqui. Hoje a luz do meu quarto ela fica dentro, né? Nossa, mas dentro do banheiro? É, porque ela era aqui originalmente, né, da construtora. E ao invés de eu puxar ela pra cá, eu mantive ela. Mas vamos para o banheiro agora. Agora vocês vão conhecer o meu videomaker. Ele vai aparecer aqui. Gente, o banheiro também, deixa eu acender a luz aqui. O banheiro aqui, eu não me arrependo do espelho, é enorme, tem que ter. É um banheiro muito pequeno, então acho que ele dá toda a amplitude pro banheiro. A pia, eu particularmente preferi fazer aqui um móvel para colocar roupa suja, né? Então isso daqui me ajuda muito, muito. Então se você acha que te atende, eu super indico aqui um móvel para roupa suja. E aqui eu fiz um lugar para colocar secador, chapinha, sabonete, né? Enfim, o que também me atende super bem. A
pia também é de porcelanato. No banheiro, eu sim recomendo muito a pia de porcelanato. Ela é muito mais barata do que a pia normal, né, de pedra. E para banheiro, gente, olha, não faz diferença em relação a visual, principalmente, né? Ela é igualzinha, né? Quem vê de longe nem percebe que é porcelanato. Só quando chega muito de perto e bate nela, né? Mas assim, eu faria novamente e eu indico fazer sim. Pessoal, uma dica que eu dou, né? Quando a gente mora em apartamento muito pequeno, a nossa melhor amiga é uma trena, né? A trena é a melhor amiga da gente. Porque tudo tem que ser medido. Então, para você terem uma ideia, até mesmo o lixo do banheiro a gente tem que saber o tamanho para saber que se vai caber nesse espaço, né? Então, sempre andem com uma trena onde quer que vocês vão comprar móvel, tudo, até às vezes decoração, né? Você tem que medir para ver se vai caber. Ali dentro então ficou meu banheiro. Eu preferi aquele chuveiro porque eu não gosto daquele chuveiro grande. Eu acho que o banheiro aqui é muito pequeno para aquele chuveiro, eu acho que fica esteticamente feio. E para mim eu gosto mais de ducha do que de chuveiro mesmo, né? E esse revestimento é o meu revestimento queridinho, né? Depois eu deixo aqui para vocês o nome do revestimento, né, deles todos, mas é o Love Exa. Eu acho que ele deu todo um toque diferente no banheiro, então eu faria de novo, colocaria ele novamente. E aqui, como vocês podem ver, eu pedi para o meu videomaker trocar de lugar comigo. Caso, né, o orçamento seja apertado, não é possível colocar revestimento no banheiro inteiro, eu super indico pintar, né? Eu fiz já essa pintura há 2 anos, ela tá intacta, não mofa, porque a tinta é especial para isso, né? É uma ótima opção. Economiza muito, porque a gente sabe quanto é caro, né? E os revestimentos do meu banheiro eram caríssimos, então eu optei por pintar e eu acho que ficou muito bom. Inclusive eu fiz até um desenho aqui pra ficar diferente e o banheiro ficou, inclusive foi com o resto de obra, viu gente, que eu fiz esse desenho aqui. Deu super certo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu tour, do meu apartamento de 40 metros, com todos os erros e acertos. Espero que possam ajudar vocês na hora de reformar. E o recado que eu quero deixar para quem tá nessa luta é: tudo dá certo no final. Né? A gente parece que não acaba nunca, que é uma sujeira, que não acaba, não tem fim, que é o dinheiro que vai acabando. No final tudo dá certo, é só a gente ter paciência, né? E assim, fazer aquilo que tem vontade. Às vezes a gente quer fazer uma pia de pedra e não tem dinheiro, aí põe uma pia preta porque a branca era cara, e aí você se arrepende depois pro resto da vida. Então, caso ali o seu orçamento naquele momento não permita alguma coisa no seu apartamento, o conselho que eu dou é: guarde dinheiro e faça quando você puder. Porque depois você se arrepende, você vai olhar sempre para aquilo e ficar com raiva. Por que eu não guardei mais dinheiro para fazer isso, né? É isso, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem tem mais vídeo aqui no nosso canal e fique ligado.